Salve futeboleiro, Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui depois de um bom tempo para falar a respeito de distribuição de cotas de TV, mais especificamente sobre o pay-per-view, como vai funcionar a distribuição do pay-per-view em 2020. Vai ter alterações sim, isso é super importante com relação a 2019. Já gravamos um vídeo aqui falando que 70% de todo o valor que a Globo repassou para os 20 clubes da Série A caíram na mão de apenas 4 clubes, que são Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, exatamente nessa ordem, o que é muito ruim para o futebol brasileiro como um todo. A Premier League prova todo ano, campeonato nacional mais forte do mundo, que a receita, a alocação de receita, a maneira como você consegue vender o campeonato, ela precisa ser extremamente capitalista. Mas na distribuição de receita, você precisa ter um olhar mais socialista, porque o campeonato inteiro cresce como um todo. Isso não significa que todos os clubes têm que ganhar exatamente igual, até porque nem na Premier League isso acontece. Mas vou dar um exemplo para vocês. No campeonato desse ano, o Huddersfield, que foi o último colocado da Premier League, ele recebeu mais do que o Atlético de Madrid, que foi vice-campeão espanhol. E hoje vejam as audiências mundiais da Premier League e vejam as audiências mundiais da La Liga do campeonato espanhol. Isso porque a La Liga conta com dois dos principais clubes do mundo, Barcelona e Real Madrid, e seus craques todos. E não se discute no mundo a audiência da Premier League, que é no mundo absolutamente maior, porque o equilíbrio atrai um interesse muito grande para a competição. Os clubes menores da Premier League, eles são muito mais capacitados que os clubes pequenos do campeonato espanhol, os clubes médios, etc. Com isso o campeonato cresce como um todo, ele é vendido de maneira global, se ganha cada vez mais dinheiro e quem se beneficia disso são exatamente os mesmos clubes. Não significa que o Huddersfield tem que ganhar o mesmo valor que o Manchester United, e nem é isso que acontece. Lá a distribuição, como vocês conhecem, é 50, 25, 25. 50 igual para todo mundo, 25 baseado em número de jogos na TV aberta e 25 com relação à colocação no campeonato. É assim que funciona e é assim mais ou menos que vai funcionar aqui nesse ano já de 2019 com relação à TV aberta. A diferença é a porcentagem. Aqui vai ser 40, 30, 30 e lá é 50, 25, 25. Mas com relação ao pay-per-view aqui no Brasil, que é uma outra situação, existe uma discrepância muito grande entre o que os 4 principais clubes do Brasil em relação de torcida recebem em detrimento dos outros. E isso prejudica demais o andamento do campeonato. A promessa é que isso vai mudar a partir de 2020. Por que vai mudar e como vai mudar é o que eu vou explicar para vocês, mas antes gostaria que você deixasse um like nesse vídeo, se inscrevesse no canal, que é super importante pra gente, ativasse o sininho para receber os vídeos e seguisse a gente lá no Instagram, tá aqui embaixo na descrição, só clicar você já cai direto e aperta o botão seguir para acompanhar lá também os nossos comentários diários dentro da plataforma. Beleza? Bom, vamos lá. Hoje a Globo se baseia única e exclusivamente no Ibope para distribuir para os clubes o montante de audiência ali com relação ao pay-per-view, para distribuir a receita com relação à audiência no pay-per-view. Isso é baseado no Ibope. O Ibope é um órgão que ele por si só ele traz muita desconfiança da maioria das pessoas, por conta da sua maneira como ele apura esses dados, seu método de pesquisa. Eu não estou aqui para questionar o Ibope, porque não é de fato a minha área de atuação. Mas a maneira como a Globo pretende apurar agora quanto cada clube tem dentro da sua plataforma de pay-per-view me parece muito melhor e muito mais eficaz. Só para explicar para vocês, hoje a Globo ela tem no seu Premiere cerca de 1,8 milhão de usuários que assinam o pay-per-view, 1,8 milhão de assinantes. Desses 1,8 milhão, cerca de 600 mil já declararam dentro da própria plataforma da Globo o seu time de coração. Quando você vai lá assinar o Premiere, ele pergunta dentro do aplicativo que time você torce. E isso serve de informação para a Globo. E ela vai se basear nesses dados absolutamente internos dela. Ela já notou que desses 600 mil assinantes, a ordem do Ibope permanece. Ou seja,
o Flamengo ali em primeiro lugar, no caso o Corinthians em segundo, Palmeiras em terceiro, São Paulo em quarto, etc. Na verdade o São Paulo, ele no Ibope está em terceiro, mas o Palmeiras acaba recebendo mais por conta das fortes negociações que traçou com a Globo durante os últimos 8 meses. Nós já falamos aqui muito a respeito disso e, enfim, se você tiver mais curiosidade, tem vários outros vídeos aqui no canal que você pode entender bem como é que isso se deu. Mas o que acontece? Isso permanece ali nos 600 mil, na amostragem de 600 mil assinantes da Globo. Mas qual que é a diferença principal? A diferença principal é a discrepância entre eles. Não há uma discrepância tão grande assim com relação ao que a Globo passa para os clubes de receita. E o que isso significa? Significa que quanto mais torcedores daquele clube tiver dentro da plataforma, mais ele vai receber a partir de 2020. Então vai ser muito normal os clubes a partir de 2020 fazerem um marketing próprio para que os seus torcedores assinem o pay-per-view com a Globo. Fazendo isso, eles angariam mais receita para si. O Bahia, inclusive, mesmo sendo uma distribuição que vai funcionar só a partir de 2020, já traça essa estratégia. O marketing do Bahia já traça essa estratégia pensando lá na receita do ano que vem, e vai ser normal todos os clubes fazerem isso. O que dá ali, no caso, a real simbiose de parceiros, porque a Globo é uma parceira dos clubes. Ela paga os clubes para ter os direitos de transmissão da partida deles. E agora a parceria vai funcionar, porque a Globo vai contar com marketing de 20 clubes, marketings independentes, que vão fomentar com que o seu torcedor assine o pay-per-view. Então, a partir desse momento, se você torce para um time A, B ou C, saiba que quanto mais gente assinar o pay-per-view e colocar lá, mais o seu clube vai receber. Me parece que se a Globo respeitar exatamente a amostragem que ela vai ter dentro da sua plataforma, a discrepância entre o que ela paga para cada clube vai ser muito diferente. Porque veja um exemplo. Hoje, o Palmeiras, que é terceiro colocado, mas tem a quarta maior torcida do país, ele recebe cerca de 4 vezes mais do que o Vasco, que tem a quinta maior torcida do país. A diferença da torcida do Palmeiras e Vasco ali, pelo menos de acordo com as pesquisas, era na casa de 1 milhão de torcedores. Ou seja, o Vasco teria mais ou menos correspondente a 70% da torcida do Palmeiras, em termos gerais de números, pelo menos segundo os dados das últimas pesquisas, né? Só que o Palmeiras, na hora de receber, ele arrecada 4 vezes mais do que o Vasco, o que não faz o menor sentido, não faz absolutamente sentido nenhum. Não importa que o Vasco está mal, que o Vasco briga para não cair, não importa, o Vasco tem torcida para isso, não faz sentido receber 4 vezes menos. E com essa nova amostragem de dados, umas coisas assim jamais irão acontecer. No caso, por exemplo, que eu expliquei da Premier League, o Huddersfield, que foi o último colocado da Premier League, ele recebe ali 70% do que o campeão recebeu. Ou seja, ele não recebe exatamente igual ao que o Manchester City, Liverpool e outros grandes clubes da Inglaterra receberam, mas ele recebe uma parcela muito grande daquilo. Isso fomenta o campeonato fica muito mais interessante para todo mundo, acaba atraindo mais receitas e assim todos os clubes ganham. O campeonato precisa sair vencedor. Enquanto o torcedor, o dirigente, pensar só no clube dele, o futebol brasileiro vai cada vez mais caminhar para trás. A gente vai cada vez mais ser vítima de janelas europeias. Tudo bem que passa por um monte de outras coisas, tem a questão da economia do país, a questão da desvalorização da moeda e etc, que a gente sabe. Mas o mais importante é como esse campeonato é gerido e como essa distribuição de renda é feita dentro do próprio campeonato. É claro que você pode distribuir a renda 100% igual. Clubes, alguns vão fazer merda com esse dinheiro porque não tem condição nenhuma de serem administradores, como estamos vendo hoje no caso do Cruzeiro, que é um time que recebeu muitas receitas nos últimos anos, em decorrência, por exemplo, dos títulos da Copa do Brasil, que é o campeonato que mais se paga hoje no Brasil, e a gente vê o time na lama por conta de dirigentes mal intencionados, né? Então isso não vai gerar de cara um equilíbrio absoluto, mas vai facilitar e muito para que haja um equilíbrio maior dentro do Campeonato Brasileiro, e assim a competição cresce como um todo. Quando o seu time for campeão, o título vai valer muito mais em território nacional e internacional, porque a partir do momento que o campeonato for mais atraente para todo mundo, todos os clubes contarem com dinheiro, certamente vai atrair muito mais os olhares internacionais
para o futebol brasileiro. É como eu sempre falo e vou repetir, na captação de receitas você precisa ser extremamente capitalista, mas na distribuição é socialismo, e isso funciona não é só na Premier League, mas por exemplo nos principais campeonatos norte-americanos. Os Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, o país do neoliberalismo, na hora da competição, NBA, NFL, NHL, na hora de distribuição de renda, eles são extremamente socialistas, porque eles sabem que o campeonato só cresce se todos os clubes tiverem potencial de entrar nele para competir, que não seja por título, mas por alguma coisa importante, e que não é definitivamente o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, e cada vez mais a gente tem visto uma discrepância muito grande entre alguns clubes ganhando muito mais do que outros. Isso a longo prazo é péssimo para o futebol brasileiro como um todo. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha essa nova distribuição de renda da Globo, mas eu preciso explicar uma coisa. Essa amostragem que a Globo vai fazer a partir de 2020 vai ser mensal, até porque imagine a seguinte situação: o Botafogo começa o campeonato de 2020 completamente desacreditado, como é de praxe nos últimos anos do Botafogo, e aí de repente ele começa a fazer um grandíssimo campeonato. É claro que ao longo dos meses, muitos assinantes torcedores do Botafogo vão entrar dentro do pay-per-view. O pay-per-view é uma plataforma que você pode assinar a qualquer momento e cancelar a qualquer momento. Então a amostragem do campeonato, como ele começa, não necessariamente vai ser como ele termina. Você pode ter ali um desequilíbrio muito grande entre essas duas coisas. Então a Globo vai fazer isso, vai apurar mensalmente e, baseado nos valores mensais, repassar aos clubes o que os torcedores deles colaboraram com a plataforma, e eu acho essa uma estratégia muito boa. Ainda não acho que seja totalmente a ideal, mas já é muito melhor, porque vai promover um equilíbrio muito maior do que, na minha opinião, acontece hoje em 2019 com relação a essa renda de pay-per-view. Mas, mais uma vez, quero saber a sua opinião. Comente aí sobre essa nova distribuição da Globo a partir de 2020. Por favor, se gostou do vídeo, deixa um like, super importante pra gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, todas as coisas que eu já falei. E é isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.